A vereadora Estela Almagro denunciou na tribuna na sessão ordinária dessa semana a falta de uma política pública, uma política específica que atenda os pacientes ou aqueles que têm familiares que sofrem de doença renal crônica aqui na cidade. São pacientes que aguardam vagas para internação, para hemodiálise, por até 3 meses. Uma fila que está paralisada, né, há 80, 90 dias para muitos desses pacientes e a qual não se tem acesso, vereador. A gente tem notícia de pacientes que quase morou um ano lá, né? Na verdade, assim, 90 a 120, 150 dias é uma média geral, mas tem pacientes, como um caso muito grave que nós mostramos, em que o paciente, além de ter um adoecimento psíquico, não é? Ele também teve um adoecimento físico porque perdeu o apetite e contraiu 2 infecções hospitalares. Então, a visão que nós temos é que o SUS é a melhor invenção de saúde no mundo, porque ele tem portas abertas e, em que pese vários problemas a serem superados, da porta para dentro do SUS você tem um atendimento completo. Ocorre que uma saúde humanizada, você passa pelo hospital, o seu tempo lá dentro tem que ser o mínimo. O hospital não foi feito para ninguém morar, não é? Não é uma situação saudável, não é uma situação que te deixa bem, não é? Então você tem que ir tratar e sair. Então esses pacientes que não têm cadeira, né, é o termo mais comum usado pelos renais crônicos e pelas suas famílias, você não ter uma cadeira significa que você não vai poder fazer as 3 vezes por semana o seu rito da hemodiálise aqui fora e depois voltar para casa. Então isso leva pessoas a morar 3, 4, 5 meses dentro do hospital. Essas pessoas ficam sem ver o sol, essas pessoas ficam sem contato com os vizinhos, com a família. Então é óbvio que você cria aí todas as condições para um adoecimento mental, um adoecimento psíquico, né? A pessoa fica realmente numa situação assim muito complicada e a família adoece junto. Então você tem quadros de depressão que atinge a família toda. Pessoas que perdem o emprego porque tem que ficar ali de companhia para amenizar o impacto desse sofrimento para o pai, para a mãe, para o irmão, não é? Pessoas que diminuem drasticamente a sua renda, porque não pode mais fazer hora extra, porque tem que sair mais cedo, porque tem que entrar mais tarde, porque tem que ter esse compromisso com a família. Então, veja, são muitos problemas sociais e emocionais e econômicos que são causados pela ausência de uma política efetiva que garanta, não é, aquilo que foi compromisso do Estado, né, no último momento, a questão de 2, 3 meses, em que esse assunto veio à baila na imprensa, de que 26 novas máquinas deveriam ser instaladas no Hospital das Clínicas. Ora, esse que já foi aí o elefante azul, não é, que seria o Hospital do Centrinho, de Lesão do Palato, hoje um sucateamento evidente do Centrinho, não é? Passou a ser o Hospital das Clínicas para a Faculdade de Medicina, mas ainda funciona subdimensionado. Então, se você tem que fazer adequações, poxa, que o faça, que se dimensione o valor, que se contrate, que faça e adeque, porque se o problema não são máquinas, então o problema é de humanidade. Não é? Então, que o Estado possa superar essa ineficiência e que o município se coloque como protagonista, não é? Esse papel que a gente, ora, exerce cobrando, já que nós como vereadores não temos competência para fiscalizar, não é, o Estado, tanto que eu entrei lá não numa diligência, mas como visitante das famílias que nos pediram esse socorro, não é? Mas o correto seria a prefeita Suelen Rosim e Secretaria de Saúde estarem sendo protagonistas de uma cobrança junto à DRS, que atende Bauru e região, para que isso acabe, para que esse sofrimento cesse, porque é uma questão aqui não só de política, é uma questão de humanidade, é uma questão de civilidade, não é? Essas imagens fortes que nós mostramos hoje, com autorização de familiares, mostra pessoas que saíram dali cadavéricas, não é? Você olha para a imagem e você tem dúvida se a pessoa está viva, não é? Está porque saiu a cadeira depois de muitos meses, não é? Mas a agonia e o sofrimento que essa família passou e o caos de saúde e mental que esse paciente passou, dificilmente serão superados. Então, obviamente, a qualidade de saúde dele hoje não é a mesma de quando ele foi internado lá atrás. Então, é uma situação urgente, é uma situação necessária, tem que se ouvir o grito, não é? Eu fui procurada pelos familiares, protagonizados pela Iluana, que é filha de uma das pacientes que está lá há 85 dias. Mas essas pessoas ficam perdidas. Quem vai falar por mim? Como que eu faço para poder gritar, né? É só ligações para a DRS? Então, assim, nós estamos pedindo, enquanto Comissão de Fiscalização e Controle, junto com a Comissão de Saúde, uma reunião com a DRS, porque nós queremos entender
Como é essa fila? Né? Nós aprovamos uma lei aqui na Câmara Municipal para a transparência das filas aqui em Bauru, que ainda não está funcionando, não foi colocada em prática. No Estado, como é isso? Porque as famílias reclamam muito do tempo de permanência nessa fila e da alteração do seu posto, né, do seu lugar nessa fila, que hora vai para cima, hora vem para baixo, e a família fica perdida sem entender esse contexto e quanto tempo ainda resta morando dentro dos corredores do Hospital Estadual. Então, nós vamos pedir, estamos já formalizando uma reunião com a DES e também estamos pedindo uma reunião com o promotor da saúde, porque esse caso é grave e nós sabemos que em momentos anteriores o Ministério Público já teve ações pontuais que depois, após diálogos, restaram arquivadas. Mas hoje para nós está muito claro que, para além dos compromissos ditos de público pelo Estado, efetivamente não se deu cabo de resolver a situação. Então, pelo bem desses pacientes, dessas famílias, desses renais crônicos, nós vamos fazer aí essa agenda nas próximas semanas, exigindo uma mudança de postura da Secretaria de Estado da Saúde no tocante a esses pacientes. E a suposta justificativa dada pela DRS, segundo o que foi ventilado na sessão da Câmara nessa segunda-feira, né, vereadora, que a redução da fila dependeria de uma ampliação da sala, desse espaço, mas não dá o prazo para quando isso vai acontecer. Veja, eles falaram em 26 máquinas em abril, nós estamos em junho, quer dizer, 90 dias depois, vai se falar de novo num outro pretexto, ou seja, as máquinas não serão um problema. São um problema sim. Se existem essas máquinas, é ainda mais criminoso, não é? Até porque a gente teve notícia também de que muitas dessas máquinas que estão hoje em funcionamento estão apresentando defeito. Isso é muito sério, não é? Eu dialoguei e registrei casos ali que poderiam ter acabado, inclusive, em óbito. Então, assim, é muito sério um renal crônico. O problema do renal crônico é muito sério. Então, a atenção que ele, enquanto cidadão, precisa, enquanto paciente precisa, tem que ser levado a sério pela saúde pública, não é? Então, se precisa ser adequado os quartos, os espaços dentro do Hospital das Clínicas, que se façam. Por que já não se fez? Se você tem máquinas, onde elas estão? Por que não estão operando? Qual é o custo dessa adequação? Já se orçou? Já se precificou? Já tem preparação de edital para que você faça a licitação e adeque? Porque enquanto eles ficam nessa morosidade criminosa, na minha avaliação, pessoas padecem. Não é? Hoje é muito ruim, porque os pacientes, a fila só anda se o paciente encontrar um transplante. E ainda assim esse espaço permanece, porque você tem um ano de prazo de rejeição do transplante. Então você tem uma margem de segurança. Efetivamente a fila hoje só anda quando alguém morre. E isso é muito cruel. A alegria de um se transformando no momento da tristeza de outro. Isso não é política pública de saúde, isso está errado. Isso vai contra a humanização do SUS, vai contra todos os conceitos de uma saúde pública humana e civilizada. Então nós temos que fazer ecoar a nossa voz para exigir providências. Vereadora Estela Almagro, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, falando para a TV e Rádio Câmara Bauru.